Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, direto do nosso novo espaço aqui na cidade de São Paulo, Mac Garage, como eu estou chamando, a garagem do Máquina está aqui. Finalmente recebemos os elevadores, um sonho que eu tinha, poder trabalhar nos carros utilizando um elevador, essa maravilha da Roquim. Para quem não viu o nosso vlog anterior, vou deixar aí sugerido para vocês aí em cima, mas hoje eu quero falar sobre os projetos do canal. Quero falar sobre Fiat Marea e quero falar sobre os diversos outros carros que a gente vai ter bastante novidade aí nos próximos dias. Eu andei pensando bastante sobre os carros, andei vivenciando muitas coisas nesses últimos 10 meses que eu me mudei pro Brasil. Caramba, quase um ano já. Olha que loucura, agora caiu minha ficha. E eu tenho tido muita dificuldade, principalmente com os carros mais antigos, assim. Tudo dá trabalho, muitas peças que a gente compra, elas não chegam com a qualidade que a gente gostaria. Peça original já não encontra mais, o que encontra ainda em concessionária tem coisa que é extremamente cara se comparado ao valor do carro. Então eu tive repensando em várias coisas, tive repensando meu carro de dia a dia, mas tem alguns projetos que eles estão caminhando para o fim da permanência no canal, por conta dessas dificuldades, mas eles vão proporcionar abertura de portas para outros projetos, porque tem algumas coisas que eu quero focar. Eu tenho um direcional, não sei exatamente se vai ser isso, mas estou trabalhando com esse direcional e quero falar também sobre os carros dos Estados Unidos, tá? Então, para isso, eu peguei caneta e papel, então a gente vai falar sobre os projetos do Máquina. Vamos começar com quem? Vamos começar com o meu carro do dia a dia, Up TSI. Up TSI, que chegou na minha garagem tem uns 3 meses para ser o meu carro do dia a dia, um carro que eu adoro, um carro que eu tive a oportunidade de usar em pista, foi o carro que eu mais utilizei em pista, ironicamente, apesar de ter o projeto do Gol GLT, foi o carro que eu mais utilizei em pista nesse último ano, né? Até porque o GLT eu não andei nele nesse ano de 2021. Só que o Up TSI, assim, ele me atendeu perfeitamente. Comprei ele do André Pagotto, fiz pouquíssimas coisas, vou fazer pouquíssimas coisas para vender. Basicamente eu quero voltar às rodas originais nele, porque eu tenho as rodas do Up TSI Pepper aqui, e vou colocar o banco dele normal. Por quê? Porque o banco concha eu vou utilizar com certeza em algum outro projeto, assim como as rodas. Elas são 15x7, elas são rodas leves, são rodas que com certeza vão ser úteis em Gol GLT ou em algum outro projeto que eu venha a fazer. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu vou vender o Up TSI mesmo. Tem principalmente dia a dia. O dia a dia nele é muito gostoso quando eu estou sozinho, quando eu estou com a equipe de filmagem, quando eu estou com a equipe do Máquina, que tem o Fernando e tem mais 5 pessoas que trabalham hoje diretamente para o Máquina, ele fica muito pequeno. A gente fez uma última viagem para Curitiba e a gente foi no Volkswagen Taos, fomos em 4 pessoas com o carro lotado, então eu vou ter que ter um carro maior. Esse é o primeiro ponto. Fico pensando se eu vou ter um SUV, se eu vou ter uma caminhonete, se eu vou ter um carro sedã, mas enfim, eu preciso de um carro maior. Então o Up TSI, que é um carro fantástico, eu adorei mesmo. Ele vai embora muito em breve. Ele é um Up TSI, para quem quiser já saber, 2018, 2019, tem 61 mil quilômetros, e é da versão Pepper, que é a versão, eu acho, que mais completa que saiu aí na história do Up no Brasil. Próximo carro, e que eu vou ter que me despedir dele, é Marea Turbo. Um carro que eu falo que toda vez que eu ando, a gente está aqui, para quem não conhece, essa daqui é a Racer Preparações, uma oficina linda aqui em São Paulo que trabalha literalmente com tudo que é tipo de carro, mas Marea Turbo ele vai ter que abrir espaço para alguma outra coisa. Por quê? Porque ele é um carro de 20 anos de idade, eu não tenho pretensão de fazer um projetão nele. Toda vez que eu vejo, principalmente lá os meus amigos lá de Curitiba, um abraço para o Rodrigo e para toda a turma de lá, quando eu vejo os carros deles eu fico maluco, porque são uns baita projetos, são uns baita canhões, mas eu não tenho projeto de fazer um carro canhão no Marea. Adoro ele, depois que a gente fez a calibração do carro, que
Ele está andando na gasolina, o carro ficou um espetáculo, mas um espetáculo, quase 300 cavalos tem esse carro, uma delícia de andar. É impressionante a robustez que tem esses motores 5 cilindros, tem uma dificuldade grande com a parte de peça, isso é uma coisa que deu e tem dado bastante trabalho aí nos últimos tempos, mas eu tenho contado com a ajuda principalmente lá da turma de Curitiba, a Menin Motorsport lá de Araraquara, que também me ajudou pra caramba, de quem eu comprei esse carro no começo do ano, em janeiro, mas eu não consegui andar com esse projeto na velocidade que eu gostaria. Por quê? Porque tudo que eu precisei fazer, tinha coisa que precisava mexer, tinha coisa que precisava mexer, enfim. Eu tenho ainda que eu quero fazer a troca de coxins dele, tem rolamento, provavelmente a gente vai trocar os rolamentos para conseguir trocar os cubos e a gente ter a furação correta das rodas, e tem a parte da instalação elétrica da bomba de combustível, que mexeram na bomba de combustível desse carro, e eu mostrei no vídeo da calibração para vocês, que ligaram ela com fio de alto-falante, aquele fio paralelo de alto-falante, enfim. Já falei com o Wilson da Elétricas Especiais e a gente está combinando uma data para ele dar um pulo aqui na nossa garagem e poder de fato mexer. Então a minha ideia é vender a TSI, vender maré a turbo de cara da área neles e fazer eles, transformar eles num novo carro de dia a dia. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver eu andando no dia a dia. Não me venham com um carro muito antigo, por favor. Outro carro, vamos falar sobre Mitsubishi Eclipse. Para quem não conhece, é um GST 1998. Tá, o maré é 2001 e esse daqui é 1819. Tá? Eclipse GST. O Eclipse, para quem não sabe da história e como esse carro veio parar na minha garagem, depois eu até conto mais em outro vídeo, mas o Eclipse, o dono dele é o Farley, que é a pessoa que comprou o meu Corvette. Na época ele tinha pedido para eu não comentar nada publicamente, porque o Corvette era uma surpresa. Lá ele mora num país, na Romênia, e ele levou o Corvette para lá, e aí ele tinha esse Eclipse aqui no Brasil. E aí na ocasião ele falou: Thiago, você não me ajuda a vender esse carro, faz um vídeo dele e tal. Eu falei: cara, para eu colocar meu nome assim, para divulgar uma venda de um carro, de um amigo, eu preciso no mínimo conhecer o carro, ter noção em que estado que o carro tá. E aí eu falei para ele, faz o seguinte, manda o carro para mim para São Paulo, eu vou usando o carro e vou fazendo as coisas que precisam ser feitas, e ele me deu literalmente carta branca para eu fazer o que eu quisesse no carro, em termos de customização, em termos de preparação, e a minha ideia com ele foi o quê? Acertar as coisas do visual dele, que eu acho que agradaria um maior público, tudo isso porque a ideia desse carro é a gente vender, tá? Esse carro vai ser vendido. E aí, a parte mecânica, o carro já tem bastante coisa, tem motor com pistão, biela, turbina maior, intercooler frontal, tem um monte de coisa, só que eu quero fazer tudo funcionar direito. Então no último vídeo aqui, junto com o Fernando, a gente levantou uma série de coisas que precisam. É difícil de encontrar peça, tem o pessoal da All Parts que me ajudou, tem o pessoal, um pessoal que só trabalha com peça de Eclipse, que me faltou o nome aqui no interior de São Paulo, que me ajudaram a conseguir o cárter, corpo de borboleta, umas coisas que precisam ser trocadas. Eu estou aguardando chegarem as conexões e linha de combustível, que a gente vai fazer inteira, fazer nova, perfeita, tudo com conexão AN, do jeito que tem que ser. E aí depois esse carro vai ser acertado, vai ficar aí com seus 300, 400 cavalos, a gente ainda não sabe, mas é um carro que vai ter uma potência legal, porque ele tem equipamento para isso, e aí ele vai ser vendido. Então o Eclipse é um também que vai da área. Depois, vamos começar a falar de carros que não saem do canal. GTI MK1. GTI MK1. Nesse momento ele está terminando o trabalho com o Cristiano Espúrio, lá da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Chris Power chama a empresa, vou deixar o link da Chris Power aqui na descrição do vídeo. Estão fazendo literalmente a elétrica inteira desse carro, tudo que vocês podem imaginar de fio está sendo substituído, está sendo atualizado, está sendo melhorado. Vocês não fazem ideia do trabalho que eles estão fazendo. Na verdade, vocês vão fazer ideia, porque vai ter um vídeo muito em breve aqui no canal, mostrando todos os detalhes. O trampo que eles estão fazendo é literalmente de tirar o chapéu, e isso vocês vão poder acompanhar, vocês vão poder ver.
GTI MK1, nosso Golfzinho, nosso Rabbit GTI, que veio lá dos Estados Unidos com a elétrica toda nova. Depois da elétrica feita, vou encostar ele aqui na nossa garagem, aí para fazer a parte mecânica inteira funcionar perfeito. O carro já tem uma Fiotec, tem Weber, enfim, vai receber um kit nitro mais para frente, então tem muita coisa legal para rolar com o GTI MK1. Uma outra coisa que eu vou querer fazer nele é acertar a parte de tapeçaria. Eu não vou restaurar esse carro por enquanto. Esse carro ele tem uma série de detalhes, mas ele é um carro bom, ele não é um carro ruim. Eu não quero encostar no Denny agora para fazer ele inteiro, porque vai demorar muito, né? Tem um trabalho longo para ser feito a partir do momento que desmontar. É um carro que vai precisar correr atrás de uma série de peças. Então, por enquanto, eu quero fazer tudo que pode me deixar na mão e curtir o carro, né? Afinal, isso é a coisa que eu mais gosto, muito mais do que ter o carro impecável, eu gosto de curtir o carro. Então, GTI MK1 é um carro que vocês vão ver bastante no canal e que eu espero utilizar muito aí ao longo dos anos. As rodas dele estão na Wheelfix, aqui em São Paulo também. Para quem nunca viu o vídeo no Maré, no Eclipse, enfim, nos carros que eu já mexi com roda com eles fazem um trabalho. Literalmente eles são diferenciados. Vou fazer o seguinte, vou deixar link da Wheelfix aqui embaixo e vamos falar de um outro carro que eu sei que vocês adoram, que é Gol GLT. Nosso carro aspirado, que ele é do ano de 1991. Gol GLT. Gol GLT está na Keller Preparações. O Du está terminando a parte de montagem e a minha ideia até o final do mês de outubro eu já andar em algum track day, voltar a andar em algum track day com ele. Literalmente um ano depois do carro parado, a gente ficou esperando o cabeçote ficar pronto. Depois teve algumas outras coisas nessa parte do cabeçote que o Du quis ajustar, quis fazer melhor, enfim. Ele está fazendo um trabalho, como sempre, 110% e o Keller vai agora terminar a parte de montagem, a gente vai voltar a andar com o carro e principalmente uma coisa que eu quero muito com esse carro é conseguir curtir. Tem os dois comandos Schirrick que vieram da Alemanha para a gente testar no aspiradão, para ele ter um comandão agora nervoso, para a gente ver se de fato vem mais potência, se de fato vem mais faixa de torque e potência, que é uma coisa importantíssima na pista, e eu quero utilizar muito esse carro, principalmente porque esse carro, quanto mais eu utilizar, melhor eu vou chegar nas minhas corridas da Copa HB20. Tenho certeza disso, ele me ajudou muito a andar bem na minha primeira etapa e vai continuar com certeza me ajudando. Então o Gol GLT é um carro que eu quero curtir, que eu quero dar rolê e principalmente que eu quero acelerar muito aí ao longo dos próximos meses. Falando em Gol, vamos falar de Gol GLR, que é turbo e é do ano de 1991. Ó, esse é aspirado, esse é turbo, bom, o nome diz, né, e o Up TSI também é turbo. Tá aqui, ó, por enquanto 2 turbos, 2 aspirados. Não, 1, 2, 3, 4 turbo e 2 aspirados. O Gol GLR. Gol GLR a gente está concluindo nesse exato momento o processo de emplacamento. Agora é dar entrada no Detran e aguardar chegar a placa e aí eu vou poder rodar com o carro. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com ele, além de curtir, além de passear. É uma coisa que eu ainda estou pensando que tipo de ação que eu vou fazer, que tipo de coisa que eu vou fazer com ele. Mas é um carro que eu quero colocar para andar. Vou encostar aqui na nossa garagem para trocar óleo, fazer toda essa parte de manutenção. Ele é um carro que anda na gasolina, então é bom porque ele tem muito menos problema de corrosão, carro parado, esse tipo de coisa. Ele está hoje lá no Box 54, para quem não pegou essa história do começo, é o carro que eu tenho desde 2009, um carro que eu tenho maior carinho, um carro que eu levei para os Estados Unidos, que eu curti lá nos Estados Unidos, que voltou para o Brasil, e aí quando estourou a pandemia esse carro acabou ficando aqui no Brasil, porque eu tinha expectativa ainda de voltar. Resumindo, acabei voltando a morar no Brasil e o Gol GLR também está voltando a morar no Brasil. Então, nos próximos dias, o Gol GLR vai estar emplacado, de volta às ruas. Vocês vão poder ver, curtir. Eu ainda estou pensando o que eu faço com ele exatamente. Deixem aí nos comentários para quem conhece, para quem tem um carinho especial, para quem conhece a história desse carro. Deixem aí nos comentários o que vocês fariam com ele, tá bom? Mais um. Up, Maré, Eclipse, GTI, GLT, GLR. Aí um outro carro
Vocês viram no canal, que é o carro do Danielzinho, meu amigo, que é o Gol GTI amarelo 1993. Esse carro a gente fez uma preparação aspirada nele. E aí o que eu preciso fazer? Eu deixei o carro com o Daniel, fiz um monte de coisa, arrumei ar-condicionado, arrumei o couro do volante, fiz um monte de coisa no carro, fizemos toda uma manutenção nele. O carro voltou para o Daniel para ele curtir um pouquinho, com escape 4 em 1, que já dá uma outra pegada, e a gente vai testar os comandos, vai testar o comando 027.7 da Volkswagen, comando super conhecido aí, adorado, que eu acho que a gente vai conseguir levantar mais uns cavalinhos. Eu não lembro quanto tinha dado, mas tinha dado uns 120 e poucos cavalos, acho que foi mais ou menos isso. Então é um carro que, assim que eu resolver a troca do maré, do up, essas coisas, eu vou pegar o GTI para trazer para cá e a gente poder de fato finalizar as rodas dele. Eu vou tirar a roda 16, vou montar a roda 15, que eu acho que para o Daniel vai ser muito mais gostoso de utilizar. A gente precisa comprar só os pneus e é isso. Aí o carro vai estar no jeito para ele poder curtir. Antes de falar de Estados Unidos, vamos falar da Twister, que é 2021 Nitro. A Twister na próxima semana, eu não sei exatamente se nesse momento desse vídeo eu já vou ter andado com ela com Nitro, mas é uma gravação que eu vou fazer nos próximos dias, que vocês vão poder acompanhar, ver como é que é o comportamento da moto na rua com o Nitro. É uma moto que eu comprei, uma moto de baixa cilindrada, justamente com essa ideia de fazer um negócio legal, de fazer um negócio divertido e a baixo custo. Montamos um Fiotec nela, uma FT 450, cilindro de nitro, tudo feito pela Paraná Motos. Fui lá para Portão, lá no Rio Grande do Sul, para a gente fazer isso. E agora a Twister vai entrar numa parte super legal, que eu vou mudar completamente o visual dela, mantendo todas as características de Twister, mas vocês vão ver um outro vídeo com toda a customização que eu vou fazer. Vou desmontar a moto, Baidene Studio que vai pintar ela para mim, numa combinação de cores fantástica, e um trabalho que eu fiz junto com um amigo designer que chama Fernando Falcon. Vou deixar o link do Fernando também aqui na descrição para vocês poderem acompanhar um pouco mais o trabalho incrível que ele fez, mas esse vai ser um capítulo à parte. Uma moto que eu quero usar para levar para os eventos, para andar nos autódromos, para curtir na rua, enfim, uma moto que eu tenho certeza que vai me acompanhar bastante aí, vocês vão poder, obviamente, acompanhar isso junto. E aí, falando de Estados Unidos, S55 AMG 2002, aspirado. Ele está lá com o Anderson Dick, lá na sede da Fiotec em Atlanta. Eu já tinha deixado com o Anderson na época que ele estava sem carro. Eu falei, eu mando o carro aí para você. Você vai curtindo, vai utilizando o carro, vai quebrando galho aí para você. É um carro que tem seus 390 mil quilômetros e é um carro que na minha mão eu quero virar os 400 mil quilômetros. Então os Estados Unidos deve reabrir no próximo mês e eu vou me organizar para fazer uma bela viagem, para poder aproveitar, para poder curtir e para poder virar os 400 mil quilômetros. É um carro super barato lá nos Estados Unidos, pela quilometragem que tem. O preço de mercado dele é em torno de 4 mil dólares, mais ou menos. Só que, se for dar numa loja, numa troca, eles pagam menos de $1.000. Vocês acreditam? Numa Mercedes S55 AMG. Por isso que eu falei, Anderson, deixa aí, vocês vão usando, quem precisar utilizar, usa o carro, um baita carro, super gostoso, super confiável. Mês passado a gente fez uma manutenção, trocou umas correias, trocou bomba d'água, fez uma parte de suspensão que tinha umas buchas que estavam com folga, enfim, deixamos tudo zerado para poder de fato cair na estrada, curtir. Quero viajar bastante ainda nos Estados Unidos com ela. E por último, um carro que infelizmente eu vou ter que me despedir dele, que se chama Mazda RX-7. Ele é do ano de 1993 e ele é turbo. Felizmente, meus amigos, vou ter que me despedir do Mazda. Depois que veio o Golf GTI para o Brasil, agora o processo de nacionalização do Gol GLR, eu desencanei, meu. É muito dinheiro, Assim, pra vocês terem ideia, assim, uma conta por cima para trazer um carro que nem o RX-7, sem contar as despesas lá nos Estados Unidos, só para nacionalizar esse carro, eu diria que gastaria uns 300 mil reais aqui no Brasil. É muito dinheiro. Não tem como. É coisa para mim, é coisa de milionário, é uma coisa que infelizmente eu não tenho condição de bancar. Adoraria ter um carro, uma experiência única que é ter um motor rotativo, mas não vai rolar.
que eu vou fazer? Eu estou vendo de vender esse carro e aí eu vou transformar esse carro, que é um carro lá dos Estados Unidos, que é um carro que ainda demoraria praticamente 2 anos, 1 ano e meio para vir para o Brasil, para poder ser importado para o Brasil, eu vou transformar em algum projetão legal aqui. Quero ter um carro legal preparado, enfim, essa é a minha ideia. Quero, já que não vai dar para ser um RX-7, vou querer matar a vontade com alguma outra coisa por aqui que vocês vão acompanhar. Então, desses carros, ó, esses dois vão virar um, esse vai embora, esse não vai nunca, esse não vai nunca, esse não vai nunca. Esse é do Danielzinho, vai voltar para ele, essa vai ficar aqui, esse 55 MG fica e esse... Então a gente vai ter aí 1, 2, 3, 4, praticamente 5 carros que estão se despedindo, mas que esses dois vão se transformar em um. Esse daqui vai virar um projetão aqui no Brasil, esse vai voltar para o dono e esse daqui vai ter um novo dono, o Eclipse. É isso. Então aí, repassamos hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, esqueci de um carinha aqui, lá da Samara. Esse é um carro que o meu amigo Luciano comprou, o Luboy. Ele comprou esse carro há um pouco mais de 1 ano atrás. Esse carro está lá no Rogério Dudu, estamos aguardando para fazer a adaptação do motor. Vai receber uma mecânica Sevel, que o Luciano já comprou, sei lá, acho que no começo do ano, ou no ano passado ele comprou essa mecânica. Ele vai ter um motor 1600 aspirado, enfim, vamos poder fazer ainda bastante coisa no ladinho, mas é um carro que exige uma trabalheira, assim, é um negócio bem longo, bem extenso, mas que a gente ainda não desistiu, tá aí lidando com todas as dificuldades de fazer esse tipo de trabalho meio maluco nesse carro que não acha mais peça e tal, mas enfim, eu espero voltar em breve com notícia dele, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no Máquina. Quero saber os comentários de vocês, deixem aí embaixo o que vocês querem ver, que tipo de carro que vocês querem ver, enfim. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer, tá bom? A gente se vê em breve de volta aqui da nossa garagem. Grande abraço a todos, valeu, tchau!